Não, o doutor Barra Torres acho que está com a gente agora aqui. É um prazer falar com o presidente da Anvisa. Comandante, como vai o senhor? Bom dia. Bom dia, Datena. Ah, Estamos na luta, tá tudo bem. é. O senhor está no meio de um tiroteio que eu vou contar uma coisa para você. Mas eu acho que as duas estrelas com o Almirante lhe dão condição de estar no meio de qualquer tiroteio aí. Já está acostumado com alternativas de defesa e muito mais de defesa do que de ataque. Hoje em dia, no Brasil, qualquer cargo que você está, você tem que se defender mais do que atacar. O que se previa que a Anvisa ia barrar a Coronavac e de repente, aprovar a vacina de Oxford, não aconteceu. O que se previa politização, não aconteceu. Podem dizer, olha, mas é porque não tem a de Oxford, tal. É que as duas foram aprovadas de uma forma emergencial, só que uma não chegou e a outra tem 6 milhões de doses. Né? Mas quais os critérios usados para essa aprovação? Quanto tempo dura esse caráter emergencial? E como é que a gente vai falar em vacinação em massa se a gente não tem vacina nem para vacinação emergencial? Ou só para vacinação emergencial para um país de 210 milhões de habitantes. E parabéns pela posição da Anvisa, que se mostrou um órgão absolutamente independente, e o senhor honrou aquilo que eu sempre pensei do senhor. Uma figura independente e que ocupa um cargo importante que não iria, de forma alguma, brincar com a saúde das pessoas. Então, aqui, em primeiro lugar, os meus parabéns à sua posição. E em seguida, essas perguntas. Como é que se pode anunciar vacinação? Você tem 6 milhões de doses, né? Isso vai acabar logo, como disse o Ciro agora há pouco. Eu não sei quais as notícias que nós temos para receber, não é de sua competência, da sua competência é analisar, não sei nem quantas doses nós vamos receber daqui para frente, ou temos condição de fabricar e daí por diante. E depois vou entrar no aspecto da vacina russa. Mas sobre essa aprovação, foi uma aprovação difícil, porque ela foi politizada por todo mundo, menos pela Anvisa, né? Não, presidente? Bom dia, Datena. Bom dia às senhoras e os senhores aí dessa imensa audiência do programa do Datena. Agradeço mais uma vez essa oportunidade da Anvisa poder estar prestando esclarecimentos que, é claro, são importantes, né, no momento que nós estamos vivendo. Olha, a reunião de ontem, ela foi uma reunião que até foi rotulada como longa, não é? Mas, certamente, pelas pessoas talvez que não tenham aí acompanhado as últimas reuniões da Anvisa, e, com certeza, são reuniões muito técnicas, portanto, não são atrativas para ninguém acompanhar, a não ser quem esteja envolvido com o tema. Não é um tema muito árido, claro, mas temos aí reuniões de 10 horas, 12 horas. Então, a de ontem, fizemos uma estimativa de 5 horas, acabou levando aí um pouquinho mais, eu acho que foi 5 horas e 10. A nossa estimativa se concretizou, como, aliás, se concretizou também uma outra estimativa que fizemos e revelamos aqui no seu programa há muito tempo atrás, que o primeiro semestre de 2021 nos contemplaria com vacinas, eu não sabia dizer o mês, e quis que toda essa conjunção de esforços abençoasse o mês de janeiro, logo o primeiro mês do ano, como o mês da concretude, não é, da vacina no Brasil. Também citei várias vezes, você há de ter nos seus arquivos, que o tempo de análise seria o menor e o melhor, e acabou sendo, né, Datena? Foram 9 dias, a própria Anvisa, que criou a possibilidade da análise do uso emergencial. Nós não tínhamos essa possibilidade no nosso arsenal regulatório, nós criamos. Depois criamos o guia com os requisitos mínimos necessários para a submissão, e tudo isso feito a tempo e a hora, que quando chegaram esses protocolos, né, esses pedidos, no dia 8 de janeiro, foi uma sexta-feira também, muito feliz, nós estávamos prontos. E o prazo que nós tínhamos arbitrado de 10 dias acabou sendo cumprido com 24 horas de antecedência. E aí nos deram os parabéns. Olha, vocês empataram com os nossos
queridos colegas, já mando aqui um cumprimento para eles lá da agência regulatória inglesa, o MHRA, nossos irmãos também reguladores lá do Reino Unido, mas aí o Brasil teve que passar à frente, porque enquanto o MHRA analisou em 9 dias, e foi o mais rápido que o mundo já fez, um protocolo, a nossa equipe de servidores, os nossos especialistas, né, aquela turma jovem e competente que ontem mostrou a cara do Brasil nessa atividade tão difícil, eles conseguiram fazer, Datena, 2 protocolos em 9 dias. Eles analisaram pesadamente. Eu tenho a impressão que ontem, se a população e até parte da comunidade científica que imaginava que o nosso trabalho fosse um trabalho mais cartorial, fazer ali um checklist de documentos recebidos, viu ontem como é complexo, como é rico de detalhes, a responsabilidade imensa que esses nossos especialistas têm em fornecer condições para que a diretoria colegiada pudesse formar seus votos, como foi ontem, não é? Então, na sua pergunta inicial, né, quais foram os critérios, todos aqueles. Você veja que nós recebemos as informações das taxas de eficácia e nós vimos aí durante a semana a própria imprensa, não é, afirmando categoricamente, olha, que bom, a taxa é essa, a taxa é aquela. Um momento. O órgão regulador ainda não tinha efetuado a sua aferição. E nós fizemos essa aferição, os dados foram confirmados, inclusive, veja que coisa boa, ou seja, o cálculo feito pelo desenvolvedor, exatamente o mesmo cálculo feito pelo regulador. Então, foi comprovado. Depois nós tivemos ali os das detalhes. Duas? Sim, das duas. Então, esses confirmando dados foram confirmando a Coronavac e a de Oxford. A Coronavac confirmamos até com um pequeno décimo, não é? Acima. A Coronavac, o Instituto Butantan tinha revelado 5,38, nós chegamos a 5,39. Estatisticamente não é significativo. Isso, aliás, foi muito bem colocado ontem por um dos especialistas, não é, que vocês convidam. Eu digo, vocês, os nobres integrantes da imprensa brasileira, ele colocou muito bem. São dados estatísticos, realmente tem uma significação, mas o efeito prático precisa ser analisado. Então, tivemos toda essa questão dos números, depois partimos para a questão muito importante da imunogenicidade, que é a capacidade da vacina gerar defesa no nosso organismo, porque, afinal de contas, é isso que interessa. Então, esses aspectos da imunogenicidade também foram pontuados, alguns ajustes ainda virão ao longo do tempo, nós ontem também citamos isso, e as questões de faixas etárias, enfim, tudo isso foram os critérios que ontem, ao longo de 5 horas, foram bem apontados. Outra questão que você colocou, e de fato, pode falar, desculpe, você vai acrescentar alguma coisa aqui na pergunta? Eu acho melhor o senhor acabar de responder, que é bem melhor a sua resposta do que a minha pergunta. Só queria lembrar que essa entrevista, além das plataformas do Grupo Bandeirantes, está sendo transmitida para o maior site do Brasil, que é o UOL. Ah, sim, pois não. Então, meus cumprimentos também a quem está nos acompanhando pelo maior site de notícias, que é o UOL. Eu não sei, o Datena disse que é o maior site de notícias, eu acredito nele. Eu queria passar aqui, olha, realmente Butantan fechamos confirmando o dado de 50,39 e a AstraZeneca Fiocruz com 70 na eficácia global. Mas voltando, você citou também a questão dos números quantitativos, né? Quanto que se tem de vacina para começar? Olha, vamos relembrar, ontem nós tivemos ali a autorização do uso, e aí vem 3 qualificadores. Ele é emergencial, ele é temporário e ele é experimental. Então, o uso que foi autorizado ontem é para uma população bem definida e ela é restrita. Não é para a população inteira. Hoje mesmo, alguém falou na imprensa que não vamos ver aquelas cenas de filas no Brasil de pessoas indo buscar a vacina. Nessa fase, a vacina vai buscar as pessoas, porque são populações controladas. Então, são os profissionais de saúde. Eu ontem prestei o meu maior respeito, são os verdadeiros heróis desse país nesse momento, que estão incansáveis. Eles não têm mais
plantão, não tem mais descanso, não tem família, não tem mais nada. Eles estão trabalhando nos hospitais, dormindo da maneira que podem, se alimentando da maneira que podem, dando sangue nesse combate. Então, eles serão vacinados. Há também uma previsão de outras categorias, já foi definido, existem idosos, cuidadores de idosos, existem populações, as populações privadas de liberdade, que também tem uma problemática muito grande. Temos aí a questão dos nossos indígenas que precisam ser protegidos a todo custo, porque normalmente não têm uma imunidade fruto da sua preservação no meio da natureza. Então, quer dizer, não é uma vacinação ampla. Então, esse número é um número, você vai me perguntar, mas esse número é suficiente para essa população? Com certeza não é. Mas, Datena, a roda começou a andar, né? A roda começou a andar, isso tem um valor, inclusive, também simbólico, muito importante. Você veja que eu sempre disse isso, pode resgatar, está lá arquivado nas outras entrevistas, o desânimo, o medo, a insegurança, o mau humor também, a agressividade, enfim, todas essas sensações golpeiam o nosso sistema imunológico. O ser humano, ele precisa sorrir, ele precisa ter bom pensamento, ele precisa acreditar no futuro. Quando você tira a esperança de uma pessoa, ela adoece. Então, hoje, se nós que temos aí o conhecimento desses números, talvez possamos ter alguma preocupação maior, eu tenho certeza também que há essa boa notícia. A roda começou a girar. E eu só posso crer, acredito nisso, que ela vai girar com cada vez velocidade maior. Essa roda ela vai aumentando e ela vai englobando parcelas maiores da população. Em breve, nós teremos aí o registro, vai ser pedido, e aí vamos ter uma possibilidade de vacinar mais pessoas e, é claro, estamos acompanhando de perto essa questão do fornecimento do insumo farmacêutico ativo para que tanto a Coronavac quanto a vacina da AstraZeneca possam produzir mais doses. É claro que isso é uma coisa que interessa muito a todos nós, isso precisa ser acertado, estabelecido. E uma pergunta em duas ou até em três, né? Primeiro, emergencial significa emergencial. O estudo de controle, a vacina pode funcionar numa determinada forma, do Butantan, por exemplo, foi aplicada em médicos e enfermeiros. É um grupo de controle. Daí para você vacinar em massa, há uma diferença muito grande. Você não sabe como é que vai reagir a vacina. Ela pode reagir até muito melhor do que reagiu no grupo de controle. Mas emergencial é uma coisa emergencial. Se houver algum problema, significa que pode ser interrompido? É a primeira pergunta, sem querer ser pessimista. A gente está pensando no melhor aqui, que a eficácia, que a segurança sejam até melhores quando aplicadas agora numa escala um pouco maior. Não é? Então, se o emergencial é emergencial mesmo e pode parar a qualquer momento. Isso eu estou falando das duas vacinas aprovadas. Não é? A vacina de Oxford foi aprovada mesmo sem ser entregue, a Índia diz que não vai poder entregar, não é? É por isso que ela foi aprovada, mesmo sem ter as vacinas aqui, para evitar a burocracia mais adiante. Já que não foi entregue, vamos esperar completar todos os documentos. Então, o estudo foi feito, está aprovado, se conseguirem entregar, para nós vai ser maravilhoso e pulamos uma etapa burocrática. Me parece que foi isso que também foi aprovada a vacina de Oxford. Porque pode dizer, aprovaram uma vacina que não tem, não chegou aqui, não, deve ser por isso. Então, essa é a outra pergunta. E quanto à pergunta dos insumos, que é a pergunta mais importante, que nós temos aqui duas plataformas centenárias, eficazes, fantásticas, como o do Butantan, o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, a Fiocruz, centenária também, acho que é de diferença de um ano a data de criação dos dois institutos, de alta confiabilidade no mundo inteiro, os cientistas fantásticos que já passaram, que continuam e que vão passar por ali, não é? Mas depende de insumo, depende de produto para você fabricar. Isso é importante. Então não adianta você aprovar vacinação em massa se você não tem produção e nem vacina, ou para chegar ou para fabricar. Mas me parece que, em cima disso, o ponto principal é realmente a chegada desses insumos, que jeito de fabricar
e tecnologia, transferência de tecnologia, nós já temos para essas duas vacinas. Depois eu vou perguntar a vacina russa. Ok, Datena, eu estava aqui tomando nota aqui das suas perguntas, né, para não perdermos a oportunidade. Era mais fácil eu perguntar uma de cada vez, né? Mas estou querendo agilizar o seu tempo, que deve estar super ocupado. Não, é bom que você mantém, com isso eu mantenho o exercício cerebral aqui de tentar memorizar, mas como eu estou um pouquinho cansado aí pelos últimos dias, eu falei, deixa o exercício cerebral para outra hora e é melhor recorrer à caneta e o papel, que é muito tranquilo, né? Então, a sua pergunta número 1 é se podemos interromper o uso emergencial diante de alguma necessidade. Podemos sim, e mais ainda do que podemos, temos o dever. Se identificarmos algum óbice que seja sustentável cientificamente, nós temos esse poder como reguladores e esperamos que não aconteça. Mas, ontem também na reunião, nós tivemos uma apresentação da doutora Suzy, da Gerência Geral de Monitorização, que ela mostrou o plano de monitorização. É um plano aí, ele é bipartite, tanto entra a Anvisa, quanto entra Butantan, entra a Fiocruz, que é um compromisso, e também os laboratórios também têm interesse nisso, em monitorizar os resultados, justamente porque essa fase, digamos assim, é uma fase pré-pedido de registro. Então, é aquele ajuste fino que poderá ter que ser feito, e para isso só poderemos fazer se estivermos monitorizando. Então, se a gente identificar que alguma coisa ameaça o cidadão, que é o nosso principal foco, logicamente, faremos alguma interrupção para ajuste, sempre desejando que isso não aconteça. Eu pego o gancho, tivemos uma interrupção em relação ao protocolo da Coronavac no passado, que sofreu aí uma série de críticas, né, de pessoas que não acreditaram na motivação científica, mas eu quero crer que a reunião de ontem mostrou quais são as equipes e qual a competência das equipes que estão trabalhando. São as mesmas equipes que enfrentaram aquela questão da momentânea interrupção que foi feita, e só houve realmente ali razões científicas. Tem coisas que o tempo confirma. Eu quero crer que ontem isso foi bem confirmado, se alguém ainda tinha alguma dúvida. A sua segunda pergunta foi a questão de termos aprovado uma vacina que ainda não temos em mãos. É verdade. A vacina da Universidade de Oxford, que é ligada ao laboratório AstraZeneca e é o desenvolvimento da Fiocruz do Rio de Janeiro, ela possui também esse outro braço, que é o braço indiano, através do Instituto Serum, que é um instituto que já tem relações de regulação antigas com o Brasil através da Anvisa. Então, não é um instituto desconhecido em absoluto, é um instituto de renome mundial, que já passou por diversos processos conosco de atividade regulatória. A Anvisa já tinha certificações emitidas, isso foi abordado ontem na reunião, o que facilitou sobremaneira a segurança para que pudéssemos dizer, olha, é um outro braço, mas é um outro braço sobre o qual as informações estão transparentes, como, aliás, fizemos ontem com total transparência. É curioso que determinada crítica, ontem eu tive acesso, de que essa transparência poderia levar a alguma manipulação de resultados por forças que pudessem querer que aqueles resultados fossem mexidos. É impressionante. Não há argumento que se contraponha à verdade e à transparência. Nós não somos tutores de pessoas. As pessoas precisam formar seus juízos de valores, precisam tomar decisões. E o gestor público tem que ser transparente. Então, ontem, no meio daquela transparência toda, pasme, eu tive acesso a uma determinada crítica que criticou a nossa transparência. É como se a transparência e a verdade tivesse que ter dose e que pessoas tivessem o direito de se arvorar em dosadores da transparência e da verdade. Desculpe, eu não comungo com esse tipo de coisa, não posso concordar com isso. Desculpe aqui, Datena, eu
desviei do tema, mas é que essa postagem que eu vi ontem me causou profunda chateação. Foi importante isso. Um político conhecido aí, que está em tudo quanto é lugar, disse para mim um dia assim, me dando conselhos políticos, né, para a campanha política da Atena: em política não há ética. Aí eu olhei para ele e falei assim: meu amigo, até para você ir no banheiro, você tem que pensar na ética, ou do Spinoza, que é o filósofo da alegria, ou do Schopenhauer, que é o do desânimo e do pessimismo, mas até para ir no banheiro você tem que ter ética. Então, se tem gente questionando transparência, obviamente está do lado errado da história. Lamentavelmente, gente de ciência, é uma pena. Mas não vamos além disso não, vamos deixar isso para lá. Você perguntou também... desculpe, esgotando a pergunta anterior, que é da vacina que vem lá da Índia. Enfim, então a certificação toda foi feita, a análise foi feita, nós consideramos que há a segurança que permita que esse uso emergencial seja firmado, então agora já não está mais na nossa mão, são os entendimentos aí do Ministério da Saúde com as autoridades indianas para que, tão logo possível, tenhamos essas vacinas em mãos. Eu acredito, nós estamos vendo hoje essas imagens que a imprensa está veiculando, da distribuição das doses pelos estados, então eu quero crer que vai haver uma celeridade. A terceira pergunta que você... Sim, pois não. Não, pode ir para a terceira, que eu não anotei aqui, eu já pensei que você estava na terceira. Como eu não anotei, meu cérebro está confuso, pode falar sobre a terceira pergunta, porque depois tem um alerta do UOL aqui sobre falta de insumo, que eu acho que é importante a gente comentar antes da vacina russa. Então vamos aqui agora à terceira, que é a questão dos próprios insumos, que é o que você abordou agora há pouco. O que acontece no mundo de hoje? Nós temos 2 países que, de maneira superlativa, vamos relembrar, é o tempo do nosso glorioso Ayrton Senna, Você tinha o Senna e você tinha os demais. Depois, claro, veio o Schumacher e o mundo ficou carente de ver aquela briga entre o Senna e o Schumacher pelo desfecho trágico, aquela manhã trágica em Imola. Mas, enfim, tem 2 países que são campeões de Fórmula 1, são puros sangues de corrida na produção de IFA, de insumo farmacêutico. Nós temos a China e temos a Índia. Esses 2 aí, eles lideram. Então, você veja que o terceiro, quarto, quinto, talvez eu nem seja capaz aqui de bate-pronto, de dizer, porque é tão massificado a questão da China e da Índia. Como é que esse processo se dá? Esse processo se dá por uma questão econômica, por uma questão político-econômica ao longo de décadas. Os grandes produtores entenderam, é claro, nós temos que lembrar que empresas visam lucro, eles entenderam a respeito de até mesmo transferir parques fabris, colocar suas empresas em territórios onde houvesse, claro, toda uma questão de incentivo fiscal, mão de obra qualificada aí de custo mais baixo, mais barata. Então, acabou que isso, ao longo de décadas, fez com que tivéssemos hoje centralizações de produção em determinadas áreas. É claro que eu estou fazendo uma análise muito simplista, mas fundamentalmente é isso aí. O que acontece? Quando vem o inesperado, que é uma pandemia dessa proporção, o mundo inteiro volta seus olhos basicamente para esses 2 países que têm demandas internas colossais para atender. Não preciso nem citar aqui a população de China e de Índia. E nós ficamos, é claro, diante de uma situação que precisa ser equalizada, com calma, com atenção, e essa calma, entenda-se, é a calma do procedimento, mas não é a calma do tempo. O tempo urge, nós precisamos ter isso ontem. Então, eu quero crer, Datena, que esse evento pandemia Covid-19, ele vai mostrar um alinhamento, uma organização geopolítica totalmente diferente, tão logo essa poeira abaixe. O mundo terá que se reinventar. Esses conceitos do próprio capitalismo que levaram
a efeito muitas dessas mudanças, né, em busca de mão de obra mais barata, em busca dos incentivos fiscais, acabam levando questões, inclusive, de soberania de nações à necessidade de serem repensadas diante de um momento tão delicado quanto esse. Por ora, queira Deus e queira as deidades indianas, que eu não vou citar em respeito, porque eu não as conheço completamente, minha cultura não abrange essa vertente, mas que haja um coalescer aí de bênçãos e que o Brasil possa ser aquinhoado tanto com essas doses que vêm da Oxford, como também os insumos para a AstraZeneca mundial, para que tenhamos vacina AstraZeneca no mundo todo, inclusive no Brasil, e também da Coronavac, para que os insumos permitam que o Instituto Butantan continue produzindo aí com grande proficiência, conforme já fez até agora. É isso que a gente espera. Vamos agora aí para a tua outra pergunta. Não, grosso modo, resumindo o que o Barra Torres falou, foi mais ou menos o seguinte. O mundo capitalista precisava fabricar mais porque a demanda era maior cada vez mais nos seus países e em outros países para os quais eles exportavam. Como é que você ganha mais dinheiro? Diminuindo o custo de mão de obra. E como é que você vai pegar a mão de obra mais barata? É onde tem mais gente. Então você vai na China e manda fabricar o seu tênis, manda fabricar o seu abrigo, manda fabricar o seu shortinho de jockey, manda fabricar relógio, manda fabricar uma série de coisas a um custo mais barato, aí você ganha mais. Você vai na Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, e faz a mesma coisa. Manda fabricar o seu tênis, o seu relógio e tal. E quando você precisa, o indiano não precisa tanto do relógio, nem do calção e nem do tênis. E claro que ele te entrega o produto. A China a mesma coisa. A China hoje fabrica Porsche igualzinho o Porsche que tem aí. Ferrari igualzinho a Ferrari que tem aí. Por isso que a China hoje é a segunda maior economia do mundo. É um país comunista, muito mais capitalista que muito país. Por quê? Os capitalistas acharam que estavam fazendo a jogada certa com uma mão de obra mais barata e passaram tecnologia para os caras produzirem. Você tem que entregar um produto de qualidade. Só que vacina não é carro, não é tênis, não é produto de segunda necessidade. Agora, vacina é vida. E é claro que eles vão vacinar os seus cidadãos primeiro, né? Depois eles vão, por interesse econômico, distribuir a vacina, e é assim que a roda gira. Foi isso que aconteceu. Tá? O mundo achou que estava dando um golpe, conseguindo mão de obra barata e quase que escrava na China e na Índia, e no fim está na mão desses dois países que são os países de mais população do mundo. Eu repito, se não fosse a divisão da Índia com o Paquistão, teria mais gente na Índia do que na China. Isso para explicar, grosso modo, o que nós entendemos. Agora está aqui no UOL sobre a falta de insumos, tá? Que vem, aqui está dizendo que vem da Índia, esses insumos para a produção tanto do Butantan como da Fiocruz. Pelo que eu entendi, acho que vem aqui está dizendo que vem da China. Pelo que eu entendi, acho que a Índia também tem esses insumos. Pelo que eu entendi do que o senhor colocou aí, e vou perguntar. Aqui está dizendo que vem da China, ó, falta de insumo. Da China ameaça vacinas do Butantan e da Fiocruz. Eu não li a matéria inteira, deu só para passar os olhos, dizendo que, por exemplo, o Butantan tem insumos para produzir mais 4.800.000 doses, tá? Seria mais ou menos isso. A Fiocruz não tem nada, praticamente, de insumos, ou muito pouca coisa. Então, a pergunta, que notícias há desses insumos sendo liberados por esses países, nesse momento hoje, e se realmente a Índia também pode mandar esses insumos para o Brasil, pelo menos para a fabricação da vacina que eles estão usando lá e fabricando, que é a vacina de Oxford. Datena, a notícia aí do UOL ela é correta. A previsão inicial é que os insumos, de fato, sejam insumos vindos da China. Isso aí está correto. E também está correta que nós dissemos um pouco antes, que tanto China quanto Índia, existem outros países, mas predominantemente esses dois, têm a possibilidade de produzir, de fato, esses insumos. O que nós vamos ter que estar prontos para agir caso haja alguma mudança, a necessidade de alguma mudança da origem dos insumos, obviamente também será um processo que a Anvisa terá de abordar.
Mas para isso nós estamos prontos. E nós temos, inclusive, como eu citei, né, a possibilidade que fizemos agora de autorizar a vinda desses 2 milhões de doses da Índia, é pelo fato de que nessa atuação mundial que a Anvisa faz, já há diversos países que nós já inspecionamos, que nós já temos uma certificação emitida. Então, eu diria que, fruto desse trabalho dos servidores da Anvisa de mais de quase 22 anos, né, eles trabalharam, eu acredito que realmente num silêncio, do qual até particularmente, enquanto trincheira eu comungo, não é, que é o faz silêncio e trabalha, mas como gestor eu tenho a outra visão, é importante divulgar, mas o fato é que esses servidores, esses especialistas concursados da Anvisa, nessas 2 décadas, fizeram um trabalho muito bom, e no mundo todo. Então, nós temos aí diversos diplomas de certificação já emitidos, atualizados, e certamente, se amanhã ou depois tiver que haver uma mudança de fonte do IFA, nós vamos lidar, vamos enfrentar e vamos resolver, tá? Quanto a outra coisa que você perguntou, né, da nosso acompanhamento, não é uma atribuição direta nossa acompanhar essa questão de onde virá o IFA antes que isso esteja patenteado. Na hora que é patenteado, nós somos invocados. Anvisa, o IFA desta fonte tem a certificação, está ok, está completo? Então, certamente, o Ministério da Saúde mantém um acompanhamento disso, como também os 2 institutos desenvolvedores, a Fiocruz e o Butantan. E naquilo que é preciso, a gente troca informação, troca calor para poder contribuir, para poder ajudar da maneira que couber à agência, né? Mas essa questão de eventuais mudanças a gente acompanha. A vacina Sputnik V, ela foi rejeitada pela Anvisa num primeiro momento para uso emergencial. O senhor confirma isso? E se foi por quê? Não confirmo. Eu agradeço essa oportunidade, é muito importante deixar isso bem claro, porque uma notícia assim, não é, se não for bem esclarecida, pode levar até a algo que é proscrito, proibido para uma agência reguladora, que é uma interferência em mercado de maneira a prejudicar ou beneficiar qualquer empresa. Nós não podemos fazer isso. Então, veja bem, o que aconteceu? Foi um processo administrativo normal. A empresa ligada ao desenvolvimento da Sputnik, nós temos aqui no Brasil uma empresa daqui de Brasília, União Química, ela fez reuniões conosco e nessa fase, que é uma fase pré-submissão, existem esses ajustes de documentos. Então, por exemplo, recentemente, a empresa havia enviado para nós uma documentação que, pela análise imediata que fizemos, esses documentos não contemplaram o mínimo necessário para um prosseguimento de análise. Então, até para não gerar expectativas que não se concretizariam, tanto da empresa quanto da própria população que acompanha essas notícias, nós entendemos, a diretoria colegiada entendeu por restituir os documentos com a comunicação tempestiva, comunicação feita ao momento certo, das necessidades de correção e adequação. Então, eu tenho certeza que, nesse momento, essas adequações estarão sendo feitas e, em breve, nós vamos receber os dossiês robustos e com a documentação necessária completa para que possamos, aí sim, analisar. Então, não há que se dizer que nós tenhamos rejeitado a Sputnik. Não é isso. Os documentos apresentados pelo desenvolvedor no Brasil, entendemos que careciam de uma complementação e, portanto, foram restituídos para que isso fosse feito, para que aí sim, aí então, devidamente submetidos, os estudos clínicos fase 3 em andamento, aí há uma questão muito importante, não basta ter um protocolo de autorização para estudo clínico fase 3 entregue para submeter o pedido de uso emergencial. O uso emergencial da Atena, ontem ficou muito claro, várias perguntas ficaram em aberto, vários senões foram pontuados. Ele é uma situação de excepcionalidade, ele não faz parte da rotina. Ele é em face de um cálculo de risco-benefício diante de uma situação grave para a saúde da população. Então,
É uma situação muito especial. E a nossa agência, à guisa do que as suas co-irmãs fazem no mundo, nós entendemos que para que tivéssemos segurança mínima de atestar o que atestamos ontem, protocolos de estudo clínico fase 3 no nosso país teriam que estar em andamento. Não bastaria só um pedido protocolado. Então, o nosso cronômetro dos 10 dias, ele é disparado na hora que esse pedido de uso emergencial entra, mas com todo esse arcabouço que nós já citamos. Inclusive, não se pode abrir mão do estudo clínico fase 3 em andamento com cidadão brasileiro, dentro das condições do nosso país, com a estrutura biofísica, a estrutura orgânica do nosso cidadão brasileiro, que é diferente do cidadão japonês, é diferente do cidadão nórdico, é diferente do cidadão africano, é diferente do cidadão europeu, é diferente do cidadão asiático. Então, isso é muito importante, mas não há nenhum óbice inicial, não há nenhuma mácula, nenhuma mancha, nada em relação à vacina Sputnik V. Nós não podemos, de maneira nenhuma, concordar com esse entendimento e agradeço a você, agradeço ao UOL, essa oportunidade de nos dirigirmos. Então, minha gente, atenção, cidadão, cidadã que está nos ouvindo agora, tem nada contra vacina Sputnik ou qualquer outra que ainda não tenha submetido seus documentos completamente. Foi um ato administrativo que fizemos. Para encerrar mesmo, e depois se o senhor quiser mandar um abraço à Mônica, acho que ela está lhe ouvindo. Ô Lucas, deixa a escuta com a Mônica, que foi a primeira cidadã a receber a vacina no Brasil, não é? O senhor pode encerrar essa entrevista mandando um abraço para ela. Mais uma dúvida aqui. Primeiro que o senhor sempre disse que o Brasil há muito tempo já mantém contatos científicos e acordos comerciais científicos com a Rússia. Não é de hoje, não existe essa história de que russo come criancinha. Pelo contrário, os caras têm um desenvolvimento científico fantástico. O senhor mesmo disse aqui. Outra coisa, não só em relação a Sputnik 5, pelo que eu entendi da resposta anterior, a gente já tem contatos, a Anvisa já tem contatos com outros órgãos reguladores de outros países que são altamente confiáveis e que, se for pedido uma aplicação emergencial por parte desse país, são estudos que serão aproveitados da aprovação menos burocrática, respeitando-se o sentido de segurança e eficácia das vacinas, mas esses estudos serão levados em consideração. E porque a situação está se agravando não só no mundo, mas no Brasil, é claro que alguns pontos burocráticos podem ser pulados, mas não em detrimento da segurança e da eficácia. Mas que já há contato entre esses órgãos reguladores para que a gente possa ter mais vacinas ainda do que a gente imagina. Foi isso que eu entendi? Exatamente, foi o que você entendeu muito bem e é exatamente isso aí. Você veja, o Brasil tem milhões de medicamentos, saneantes, produtos de saúde, imunizantes, domes sanitários e todos os outros que a Anvisa regula. A Anvisa regula, Datena, 22,8% do produto interno bruto. Nós estamos agora focados em um único produto, que são as vacinas. E não poderia deixar de ser. Mas é importante lembrar, são 22,8% do produto interno bruto de um país como o Brasil, de um país continental como o Brasil. E nós não nos descuidamos de nenhum outro dos outros milhões de itens enquanto estivemos debruçados sobre a questão vacinal. Enquanto estivemos debruçados sobre as outras questões que agora nem se fala mais. Ninguém fala mais de teste, ninguém fala mais de respirador, ninguém fala mais de insumos, equipamento de proteção individual. Tudo isso já passou por nós. Nós regulamos tudo isso. Pertence ao passado. O foco realmente agora é vacina, mas a Anvisa cuida de outras coisas. E continua cuidando sem que essas outras coisas tenham que ter sido paralisadas por conta da vacina. Então, o entendimento com os organismos internacionais
Para nós ele é diário. Diário, diário, diário. Recentemente, nessa questão das análises dos protocolos, tivemos reuniões com o International Coalition of Regulatory Medical Authorities. É o mais alto fórum, é um fórum, para você ter uma ideia, que os titulares são todos os presidentes de agência. A Anvisa é fundadora desse organismo e é membro pleno desse organismo. Tivemos semana passada reunião com eles a respeito de toda essa temática do desenvolvimento e certificação vacinal. Então, o contato é direto e você vai me perguntar, mas desde quando? Desde sempre, desde sempre. Então, nós vemos hoje uma série até de diplomas legais que contemplam especificações que ajudam muito, mas nós trabalhamos aí 20 anos sem nada disso e conseguimos cumprir com a nossa missão. Eu reitero tudo aquilo que disse, seria uma falta de coerência, de razoabilidade, colocar preconceitos em relação a um país que tem uma produtividade científica, artística, popular, cultural, densa, profunda, como é a Rússia, por exemplo. Não tem nenhum sentido. Então, vem de lá, eu tenho certeza que vai vir algo também que será útil. Nós vamos analisar com a mesma isenção, com a mesma independência de um órgão de Estado, e vamos dar uma resposta. O que houve agora é uma questão que eu considero de ajuste documental, que muito, muito, muito em breve vai estar superado e nós vamos poder disparar esse cronômetro aí para somar mais uma vacina. Eu falei isso ontem, né? Infelizmente, a minha fala final, em alguns momentos, ela foi cortada, mas também não importa, porque o sentido geral foi passado, mas eu citei isso no meu fechamento, né? Que 2 vacinas e, se Deus quiser, em breve, bem mais do que isso. Ah, sim, você falou do meu cumprimento final. Presidente, a Mônica acho que está te ouvindo aí. Foi a primeira brasileira a receber a dose da Coronavac. Acho que ela está te ouvindo aí. Ah, que bom. Então, eu queria cumprimentar a doutora Mônica, que é enfermeira. Se eu pudesse ter a ousadia de não falar bem das enfermeiras, eu certamente seria convidado a dormir com o cachorro lá na minha casa, porque a minha esposa, Carmen, ela é enfermeira, ela é sua colega. A minha mãe, que também deve estar me vendo lá, a dona Carmelita, ela é auxiliar de enfermagem. Então, doutora Mônica, a senhora veja, eu tenho razões familiares, inclusive, para ser profundo admirador dessa profissão. O Datena, quem cuida do doente não é o médico, não, Datena. Quem cuida do doente é a enfermeira. Eu digo a enfermeira porque é uma profissão, não é, Mônica? Que ela sempre foi uma profissão muito ligada à mulher, não é? A nossa imortal Florence Nightingale e a imortal Ana Néria aqui no Brasil. Verdade. São pioneiras. Não é isso, Mônica? É verdade. Então, com o tempo, não é? O homem ele veio entrando na profissão da enfermagem e do auxiliar de enfermagem também, as profissões que elas caminham juntas com a enfermagem. Mas, então, olha, eu fiquei realmente, fico muito feliz, eu lhe cumprimento. Obrigada. E a todas as suas colegas, porque são elas, Datena, que seguram a nossa mão na hora que a dor aperta lá na cama de hospital. O médico, geralmente, ele passa a visita de manhã, ele acerta a prescrição, mas quem efetiva as ações médicas são os profissionais da enfermagem brasileira. Então, nós temos que render a nossa maior homenagem. Obrigada por esse reconhecimento. Agradeço muito. Bom, Mônica, o presidente da Anvisa está te ouvindo aí. O presidente da Anvisa está te ouvindo aí, é o Datena. Parabéns, acima de tudo, pela sua coragem. Obrigada. Esse negócio de que enfermeira cuida do paciente, eu tenho PhD nisso, porque eu já tive perto de Jesus há muito tempo, e de manhã, de tarde, de noite, que tinha de enfermeira perto de mim para me ajudar a passar pelos momentos difíceis que eu passei, principalmente ultimamente. As enfermeiras estavam lá, os enfermeiros estavam ali do lado para nos ajudar e daí por diante. Então, o presidente da Anvisa fez esse depoimento que eu achei muito importante, foi muito bacana. A sua vacinação ontem foi muito legal.
acompanhada pelo Brasil inteiro no momento histórico. Parabéns, viu, Mônica? Obrigada, Datena. O que você tem a dizer para o povo brasileiro depois da primeira dose que você tomou? Você começou a criar pena, você teve vontade de sair voando, você teve febre, você teve dor de cabeça, a sua mão, uma mão cresceu mais que a outra, ou na verdade foi uma coisa tranquila e até agora você está se sentindo bem pra caramba e está se sentindo imunizada mesmo, Mônica? Porque tem que acabar com essa história do cara ter que ter medo de tomar vacina. Não é que não pode ter medo, tem que tomar. Eu também tenho medo de tirar sangue, por incrível que pareça, mas eu tiro sangue. Aliás, eu faço coisa muito pior do que tirar sangue. Mas, enfim, como é que você está se sentindo? É isso que eu queria que você passasse para o povo brasileiro, para que as pessoas não tenham medo de tomar a vacina, porque tem que tomar. Bom, eu tô tranquila, eu tô plena, não criei asa, não tô falando chinês, não aconteceu absolutamente nada comigo. Estou muito bem. O braço que eu tomei a vacina está funcionando normalmente, não tem nenhum tipo de edema, hiperemia, eu não tive dor na hora da vacinação. Então, assim, na minha concepção, eu tomei a vacina. Quem está contra tomar a vacina, eu pergunto, um dia na vida tomou vacina? Porque, assim, doenças como sarampo, você só cuida com vacina. Doenças como coqueluche, varíola, tétano, você só cuida com vacina. Então, eu quero entender, algum dia as pessoas que são contra a vacinação tomou alguma vacina por isso estar bem. Então, por que não tomar essa vacina que tá agora aí para a gente tomar? Por que o medo? Eu não entendo. Eu sei que eu não tive medo, tá? Me chamaram de cobaia, fizeram vários memes, estão fazendo piadinha comigo em rede social, mas eu não ligo, Datena. Porque se eu fosse ligar para a opinião das pessoas, eu acho que eu não saía nem de casa, entendeu? Então, eu fui lá, fui convidada, tomei a vacina, não me aconteceu nada, estou tranquila e estou esperando a próxima dose para aí sim me sentir imunizada. Enquanto eu não conseguir a próxima dose, eu vou continuar com as medidas de proteção, evitando aglomeração, para não causar problema para mim. Mas quando todo mundo tomar a vacina, ficar todo mundo imunizado, eu acredito que vai todo mundo rir da situação de falar, nossa, eu tive medo. E não aconteceu nada. Entendeu? Bacana. Bom, tem um médico, um apresentador meia boca e tem um repórter aqui que é muito bom. Mas só que tem um médico aqui. Entre o apresentador meia boca perguntar alguma coisa para você, eu prefiro que o médico pergunte. E o médico é um almirante, 2 estrelas. Uma vez eu falei 4, ele ficou bravo. Mas eu prefiro que o médico converse com você e faça a pergunta, porque é uma honra ter o presidente da Anvisa perguntando para você. É muito melhor do que eu. Pois não, presidente. Mônica, me permita chamá-la pelo seu primeiro nome, por favor. Eu comungo desse seu sentimento, né, que você citou aí, que teve muita gente comentando, né, falando impropriedades aí ao seu respeito, né? Eu tenho sofrido isso também, mas é normal, né? O gestor público, ele é vidraça, então toda hora vem pedra, vem um monte de coisa, enfim. E recentemente, né, tem uma publicação aí que me coloca o nome na primeira página, dizendo que eu sou anti-vacina. Eu desafio a quem escreve isso que encontre uma fala, uma frase minha, e Datena aí tem arquivos imensos de minhas manifestações que eu tenha dito que seja contra a vacina. Nunca fui, até porque, como a Mônica lembrou muito bem, todo mundo que está na nossa cidade já tomou vacinas várias vezes, então essa é mais uma vez. Então eu queria me solidarizar com você. Você apontou aí que tem recebido
esse tipo de crítica eu também recebo, faz parte, mas eu quero crer, Mônica, que é tudo fruto de desinformação. Então, quanto mais, não é isso? Quanto mais a informação, o saber vai iluminando aonde existe o desconhecimento, essas coisas vão caindo por terra, entendeu? Elas vão passando, tá? Então, olha, mais uma vez, eu não posso nem te perguntar nada, a Datena me oferece essa chance de te fazer perguntas, mas supera qualquer vontade de perguntar, é a vontade de que você sempre transmita à sua equipe lá os respeitos e a consideração da Anvisa no espelho de toda a nobre classe de enfermagem brasileira. Posso inverter, então? Vascular, sabe, Datena, só para concluir aqui para a fala com a Mônica, eu sou cirurgião vascular, sabe, Mônica? Então você conhece muito bem, é uma especialidade que lida com problemas muito graves, lida com o pé diabético, lida com a insuficiência arterial ali dos membros inferiores, os aneurismas de aorta, a doença cerebral vascular. E são cirurgias longas, né? Você sabe disso, são cirurgias que levam 8 horas, às vezes 10 horas, eu já operei 12 horas, mas o que dava realmente muita tranquilidade para nós era saber que quando a gente terminava uma cirurgia dessas, vinha realmente esses anjos da guarda que nós temos, que é a classe de enfermeiros e enfermeiras do Brasil. Nós entregávamos para vocês e tínhamos certeza que os outros, mais de 50% do êxito, viriam das suas mãos. Tá? Então, eu só tenho palavras de agradecimento a todos os enfermeiros que eu personifico em você agora. Obrigado. Para encerrar, eu queria fazer um pedido. Primeiro que eu queria consultar com o senhor, eu pago a consulta, não tem problema nenhum, porque eu sou diabético grave e eu não sinto os meus pés já faz mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Eu não sinto nenhum dos dois pés. E boa parte da panturrilha. Então eu queria fazer uma consulta, pode ser online mesmo, eu vou pagar a consulta, não vai ser de graça. Mas já que o senhor não quis fazer pergunta e fez uma homenagem muito legal para a Mônica, eu queria que a Mônica fizesse uma pergunta para você, se ela tiver uma pergunta a fazer ao presidente da Anvisa. Pois não, Mônica? É pior que você me pegou de surpresa, porque eu estou acostumada a só responder. Eu não me preparei para perguntar nada para ele agora. Desculpa, Datena. Não tem nada na cabeça que você queira perguntar? Não tenho. Por exemplo, de dúvida da vacina, de alguma coisa que você queira colocar com o presidente? Porque você tem muito mais capacidade do que eu para falar sobre isso com ele. Bom, se não tem, você pode dar um abração nele, porque o que ele elogiou já a sua classe é uma coisa impressionante. Um abraço virtual para o senhor, viu? Obrigado, Mônica. Retribuo. Tá bom. Abraço grande. Presidente Barra Torres, tem alguma outra novidade que ninguém sabe até agora, para a gente encerrar e eu continuar com a Mônica aqui no horário do Neto, que pode perguntar o que ele quiser também? Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar ou não? Uma novidade que eu vou divulgar agora só para você e vou deixar todos os outros meios de comunicação no meu pé, é isso que você quer? Olha, vai me desculpar, mas não tem. Exatamente isso. Não tem não. Acho que ontem a notícia maior... Você me deixou a pé nessa daí, mas eu espero que você não me deixe sem o pé, que eu vou precisar de você para ver esse negócio que eu não sinto os meus pés aqui, que é uma coisa muito importante. Você me deixou a pé, mas, por favor, conceda-me essa consulta para salvar os meus pés. Um abraço grande, presidente. E o senhor é um presidente com pés no chão. Que bobagem essa, foi para encerrar com chave de ouro. Provou que o senhor é um presidente com os pés no chão, tanto que a decisão foi ótima. Abraço. Muito obrigado, presidente. Abraço. Tudo bom. Mônica, que prazerão falar com você, Mônica. Uma felicidade, aquela... Ontem parece que a Bandeirantes, a Band TV, eu estava com o Neto, não sei se o Neto está aí. Está aí o Neto sentado aí? Tô aqui escutando a Mônica, você, Datenão. Então, boa tarde para todo mundo. Ontem nós demos em primeira mão, viu, Mônica? Na TV aberta, a sua vacinação. E foi um momento de muita emoção. Foi um negócio muito legal. Você estava ali emocionada, mas não estava com medo, não, né? Não. Emoção sim, Datena. Medo não.
Eu acho que na minha área, é o que eu falo para todo mundo, eu não posso ter medo, porque se eu tiver medo eu não cuido, eu não me entrego, entendeu? Então eu não posso, nessa situação do Covid, o que eu faço? Eu me protejo, eu uso a máscara, eu ponho a luva, eu ponho avental e cuido do doente. É isso, então eu não tenho medo. Quando você tem medo, você não cuida com carinho, porque a situação já está tão ruim, se você não der um acolhimento, onde nesse acolhimento você dê um pouco de carinho, amor, humanização, se coloque no lugar do outro, você não consegue desempenhar a sua função direito, entendeu? Então, eu, quando cuido dos meus pacientes, tanto no Hospital Emílio Ribas, como no outro hospital que eu trabalho, eu sou muito enfática no que eu trabalho, falo as coisas com muita propriedade e tento trazer segurança para eles, né, de acreditar que a gente vai ter um dia melhor. Olha, o Agostinho tem uma pergunta importante para você, vai ser a última pergunta que eu vou fazer, mesmo porque eu não quero tomar mais o horário do Neto. Depois o Josino, se possível, Josino, você pode gravar com ela para o Brasil Urgente, para que eu solte no Brasil Urgente a sua entrevista hoje à tarde. Mas você mora em Itaquera, não é isso? Sim. Não é isso? Você deve ser corintiana. Se não for, nós vamos ficar tristes aqui. Nossa, corintiana, você acertou em cheio. É nós. Então o Neto, que é um dos maiores ídolos do Corinthians, o Neto, que é parceiro, parça, é mano, vai fazer a próxima pergunta para você. Primeiro um beijão pra você, Mônica, muito obrigado. Outro Neto! Obrigado pelo seu áudio hoje de manhãzinha, fiquei tão feliz com o Josino, fiquei maravilhoso. Você já trabalhando de manhã, tô mandando pra você as 2 camisas do Corinthians, eu amo você, o mundo ama você. Obrigada. E que você é uma mulher tão forte, tão destemida, e você é um exemplo pra todos nós. Muito obrigado do vídeo que você mandou de manhã pra mim hoje, eu ganhei o dia, ganhei o ano, ganhei a vida, viu? Obrigada. Muito feliz, viu, de você ser essa mulher incrível. Um beijão pra você e pra família toda. Outro pra você, pra sua também. Muito obrigado. Bom, tá aí uma palavra entre corintianos. Agora, para fazer a pergunta chata do dia, tinha que ser um São Paulino, né? Ou um palmeirense e tal. Tudo bem. Então, essa é a pergunta chata, que é uma pergunta que tem que ser feita. Que era uma denúncia que o Agostinho ia fazer, e denúncia é sempre ele que faz, eu fico com a parte boa do programa, mas tem uma pergunta que a gente quer ouvir você falar. Pois não, Guto? Ô, Mônica, primeiro foi muito bom ver aquela imagem ontem, foi um resgate de todos nós, então você simbolizou cada um de nós naquele momento, né? Então fico feliz de falar com você e acho que até por isso que você representa, você e seus colegas tinham que ser tratados como merecem e não me parece que é o que está acontecendo. A informação que eu tenho é que você não é contratada, você é temporária, você prestou um concurso público, como vários outros enfermeiros estavam aguardando ser chamados para serem efetivados, enfim, para trabalharem como servidores, né? No momento de pandemia, mais importante ainda. Mas isso não aconteceu. E você e alguns outros colegas concordaram nesse contrato que é emergencial, que é temporário, que pode acabar a qualquer momento. E eu sei que alguns enfermeiros inclusive já contrataram uma advogada para entrar com ação contra o governo do estado. Eu queria que você falasse disso, porque de um lado você vira heroína, e justamente vira heroína, mas de outro lado você é tratada dessa forma, né? Como um profissional de segunda categoria. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor, Mônica. Eu espero que não tenha caído a linha, que eu acho que caiu a linha. Caiu mesmo, Foi aos 45 do segundo tempo. Mas a pergunta é importante. O Lucas Josino deve estar ouvindo, ele vai fazer essa pergunta, mesmo porque não há mais tempo para a gente esperar a Mônica responder essa pergunta, que talvez fosse a mais importante do dia. Tem como refazer a ligação por telefone rapidinho, só para ela responder isso? É só plugar. Tem. Já tá com a tem. gente. Então tá plugado já, o Josino. Ô, Mônica, você tá ouvindo aí o Agostinho? Mônica? Alô, Mônica? Peraí, agora vai. Se o cara falou que estava plugado, Mônica, você está me ouvindo aí?
Mônica? Mônica, você está me ouvindo? Tá lá embaixo o som. É só aumentar o som aqui. Oi, estão ouvindo aí? Você está me ouvindo, ô Mônica? Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Olha, vai sair baixo, mas é importante essa pergunta. A pergunta é curta e grossa, Agostinho. É isso, não sei o que você ouviu, Mônica, mas é... Eu ouvi. Ah, você ouviu. Eu Não, queria eu saber... preciso esclarecer. Não, Por deixa favor. eu falar. É o seguinte, eu sim fiz um concurso em 2015, esse concurso está vencendo exatamente hoje. E aí, com a pandemia, o governador abriu o que a gente chama de CTB, que é contrato por tempo determinado. Então, quando eu saí para escolher vaga, tinha vários hospitais. A minha escolha foi o Emílio Ribas. Eu podia ter escolhido Mandaki, o Hospital Álvaro Pereira, Osasco, vários hospitais. A minha escolha foi o Hospital Emílio Ribas. E o que acontece? O meu contrato é 1 ano. Não mais que isso. Está escrito no contrato que é para como é que eu posso falar? Para suprir a necessidade de alguns hospitais que estavam com falta de funcionário. Isso é a explicação que foi dada. Então, o meu contrato é 1 ano. Eu entrei dia 12 de maio de 2020 e meu contrato vence 12 de maio de 2021. Eu entrei sabendo disso. E o concurso que eu fiz, de 2015, ele teve uma prorrogação que foi para 2019, depois ele prorrogou por mais 2 anos para 2021. Eu, Mônica, estou ciente de que se eu não for chamada num período, o concurso caduca, por mais que eu tenha escolhido vaga. E isso é uma coisa que eu não posso mudar. Está num edital. Não fui eu que inventei. Então, ontem eu tive um sério problema com uma pessoa que me ligou, que me ofendeu por essa questão de falar que eu não sou parceira, que eu acabei com um sonho de 200 pessoas. Eu não estava nem sabendo que eu participava de um grupo onde tinha 200 pessoas. E deixar claro, eu fui me vacinar apenas. O meu intuito era salvar vidas. E falaram que que eu não sou oportunista. Porque falaram para mim, por que você não chamou o governador no canto e conversou? Não era o momento, Datena. Acho que para tudo tem um momento. Se eu fizesse isso, naquele momento, caracterizaria que eu estava sendo oportunista. E eu estava vendo só o meu lado, porque eu não sabia nem que tem 200 pessoas esperando para ser chamada. Então, assim, ontem foi muito desgastante essa questão, entendeu? Porque falaram que eu não brigo pela enfermagem, porque as pessoas... Eu acabei com o sonho dessas pessoas. Em hipótese alguma, por quê? Eu estou no mesmo barco. A diferença é que quando me chamaram para escolher vaga, no contrato de emergência, eu fui escolher. Os demais não escolheram, eu não sei por quê, porque eu não tenho nem o contato dessas pessoas. Então, eu já recebi vários áudios aqui das pessoas falando que eu podia ter aproveitado a situação, mas eu deixo claro, eu não sou oportunista. E o meu tempo no Emílio Ribas já está marcado. É 1 ano, está em contrato, e isso não vai mudar. Então, é assim, e não vou ficar desempregada, porque eu tenho outro emprego. Entendeu? Uma situação muito chata. Parabéns, felicidade, eu concordo em gênero, número e grau com você. Essa situação é desagradável para os outros 199 enfermeiros, mas quem tem que cuidar disso é o governo, o mais rapidamente possível. Não sou eu. Você não tem nada a ver com isso. Quem tem que cuidar disso é o governo, espero que faça logo e nós vamos cobrar aqui. De minha parte, parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua simpatia. Obrigada pela oportunidade de poder esclarecer isso. E não é pelo fato de você ter sido a primeira pessoa vacinada no Brasil, não. É pelo caráter que eu percebo que você tem, pela transparência que eu percebo que você tem
e pela pessoa muito bacana e que já deve ter ajudado a salvar vidas como você salvou, que eu tenho certeza Obrigada, que você é. Datena. Tá bom? Obrigada. Um beijo grande, fica Beijo pra com Deus você e também. parabéns. Você também. Obrigado, Tchau. obrigado ao Lucas aí, que vai fazer uma entrevista já com ela, que a gente vai soltar, né, do Brasil Gente hoje. Tchau, Mônica!